aqui para o nosso segundo dia, né, do ciclo de palestras. Ontem foi bem produtivo, né? Começou com a questão do Lula, daí terminou com a questão de família, olha só, né? Começamos com temas polêmicos, finalizamos com situações polêmicas, né? Para quem ainda não me conhece, está vindo hoje pela primeira vez aqui na Unicamp, eu sou a coordenadora do curso de Direito. Também ministro aulas ali na Unespar, sou professora ali das Ciências Contábeis, mais ministrando, né, disciplinas de Direito. E aqui nós estamos iniciando um trabalho aqui na coordenação de curso, né? Então, falar bem rapidamente do curso, para quem está vindo hoje. O curso de Direito ele finaliza as inscrições daqui a 2 semanas. Então, se vocês souberem de alguém, né, que esteja com disposição para cursar, né, sempre vai ser no horário noturno, ainda temos vagas. E precisamos realmente, né, finalizar o processo seletivo. Algumas vantagens do curso. A grade ela é atualizada, nós já conseguimos a nota 4 do MEC, a nota máxima é a nota 5. E nessa grade do direito nós vamos ter as parcerias com o fórum, né, com o Ministério Público, a gente vai firmar depois, né, Cássio, mais à frente aí, com a delegacia, para conseguir fazer essa inserção do nosso aluno para atender desde o primeiro ano no sistema jurídico, para conseguir fazer esse atendimento. Outro diferencial que a gente tem, né, inclusive eu não me canso de falar isso porque é algo muito bom, os livros, pessoal, serão entregues os 5 anos para o aluno do curso de Direito. Eu já perdi muito aluno porque ele não tinha condições de comprar livro, isso dói, mas dói muito. Porque às vezes é bolsista do ProUni, consegue FIES, não tem condições de ficar pagando, ainda tem que gastar 200, 300, 500, 600 reais em livro. Então aqui todo bimestre, todo semestre vai ter um kit de livros para o aluno. Então esse aluno vai ter livros da Saraiva, não é qualquer editora, são editores muito renomados para poder estudar. Então eu como professora vou ter, o professor Luciano também vai ter os livros, a gente vai trabalhar com esses livros em sala de aula. Então você estuda e já monta a tua biblioteca, né? Também quem quiser mudar de curso, tá? Estamos abertos, tá bom? Fiquem à vontade. Quem já tem uma segunda graduação tem um valor promocional, né, Roger? Qual que é o desconto aí da segunda graduação? Às vezes vocês estão com alguém da família querendo fazer. 30% de desconto no curso todo. 5 anos com 30% de desconto. Eu nunca vi isso. Eu leciono em Maringá em várias instituições. Trabalho fora também, em outros lugares, nunca tinha visto isso. Então, gente, é algo muito bom mesmo, né? Quem precisar conversar mais, o Roger é da nossa equipe de vendas, né? E agradeço vocês estarem aqui nesse frio, né? Vocês são muito corajosos, maravilhosos, né? E eu vou pedir então para a professora Maiara fazer, né, o convite aqui para os nossos palestrantes de hoje. Estamos imensamente felizes em recebê-los, né? O Dr. Tássio, que é meu amigo, foi meu aluno, tá? Não vou nem falar a idade aqui, porque a gente não precisa, mas foi meu aluno de pós-graduação, na época que eu ministrei aulas aqui na prefeitura, né? Toda a turma maravilhosa também. O doutor Luciano, meu colega, meu amigo e nosso professor aqui da instituição. Então, Maiara, a professora Maiara também nossa professora, faça as vezes. Boa noite. Então, sem mais delongas, eu quero convidar o Tássio Eduardo Benck, ele é assessor do Ministério Público da comarca aqui de Campo Mourão e vai nos brindar com o tema corrupção e empatia. Por favor. E já convido também o Dr. Luciano Rosa, que é professor, advogado e especialista e vai nos brindar com o tema do Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vamos sentar? Podemos sentar? Eu acho que eu vou falar de pé, não sei. Acho que se ficar sentado vai ficar ruim do pessoal ver. Bom, boa noite a todos. E agradecendo o convite da professora Vânia, foi minha professora no curso de pós-graduação em Direito Administrativo. E ela me convidou para vir falar aqui um pouquinho, em razão também de um projeto pessoal que eu tenho um canal, comecei há pouco tempo, um canal no YouTube, onde eu falo um pouquinho de direito, mas eu não tento ter aquela pegada mais acadêmica, de videoaula e tal. Eu tento fazer uma coisa mais na linha de divulgação científica, que é você falar, você trazer conceitos de uma determinada ciência para um público não especializado.
E para você fazer isso, você tem que, às vezes, abrir mão daquele lado mais técnico, daquele lado mais formalista, e usar uma linguagem mais acessível. E é com essa proposta que eu vim aqui hoje. Eu não sei como é que o pessoal aqui é da área de direito ou não, eu sei que eu tenho alguns colegas aqui que já são advogados, não sei se todo mundo aqui é da área, mas eu me propus a vir falar aqui num tom menos técnico, mais acessível, mais genérico para o pessoal. E eu vou falar um pouquinho sobre corrupção. Corrupção é um tema aqui que está bastante batido. Acredito que aí todo mundo está cansado de ver as manchetes aí sobre corrupção aí dia e noite aí na televisão. Tivemos aí esse caso que o próprio advogado ontem, o Dr. Renato Fernandes, falou aqui, questão do Lula e tal. E a gente vai falar um pouquinho sobre como o direito ele encara a questão da corrupção. Nós não vamos falar de casos específicos, vamos falar mais ou menos sobre como a corrupção, que é um fenômeno, é entendida pelo direito. Para começar, a palavra corrupção, ela é uma palavra de origem do latim que significa corromper, que significa decompor, significa algo que está estragando, que está corroendo. Por exemplo, a palavra corruptela, ela tem a mesma origem que a palavra corrupção. Corruptela, não sei se vocês se lembram, o nome de português lá no 2º grau, 1º grau, é um processo de formação de novas palavras. Por exemplo, a palavra você. A palavra você, ela é a corruptela da expressão vossa mercê. Que vossa mercê virou vós mercê, vos mercê virou você. Bom, enquanto a corruptela ela rouba aí algumas letras das palavras, a corrupção ela rouba 200 bilhões de reais por ano no Brasil. Essa é uma estimativa feita pela ONU. E isso aí, se você fizer uma conta aproximada, que nós temos aí no Brasil 207 milhões de habitantes, se eu arredondar para 200 milhões, isso dá 10 mil reais por brasileiro por ano. Ou 830 reais por mês de cada um de vocês está sendo roubado. Vocês estão sendo roubados neste exato momento, aqui assistindo uma palestra. Alguém está desviando dinheiro em algum lugar. E como que o direito ele encara isso? Bom, vocês têm uma noção, todo mundo tem uma noção do que é a corrupção. A corrupção ela é um desvio de comportamento, né? Um termo genérico, assim, o que a gente vê na mídia, quando está falando, corrupção, corrupção. Corrupção ele é um desvio de comportamento que está ligado à esfera pública, geralmente para a obtenção de uma vantagem patrimonial. Essa vantagem ela pode ser patrimonial, muitas vezes ela pode não ser patrimonial. Você pode estar desviando a máquina pública para fazer uma perseguição política, para acabar com a imagem de uma pessoa ou para promover a própria imagem. Mas quase sempre a corrupção está ligada a atos de desvio de dinheiro mesmo. E como que o direito ele prevê essa questão, ou como que ele vai combater a questão da corrupção? Basicamente, com o que a gente chama de uma responsabilização. O nosso ordenamento jurídico, ontem o próprio Dr. Edson falou, o direito está sempre correndo atrás da realidade. A realidade são os fatos, são os acontecimentos sociais, e o direito está sempre buscando compreender e regular e tentar fechar as portas, por exemplo, do fenômeno da corrupção. Um exemplo que a gente pode dar, que é simples para vocês entenderem, até pouco tempo atrás a gente não tinha computadores, era tudo máquina de escrever, fichinha, agenda por escrito e tal. Com o surgimento dos computadores, a nossa vida facilitou e muito. Com o surgimento dos computadores, a nossa vida começou a ser facilitada, o nosso trabalho, nós conseguimos render assim 10, 15 vezes mais do que nossos pais, nossos avós rendiam. E os computadores eles também acabaram ocupando um espaço mais especial na nossa vida. Hoje a gente tem contas das nuvens, ou pastas, ou pendrives aí com fotos, com vídeos e tal. E até bem pouco tempo atrás, não havia uma previsão de crime para quem invadisse o computador de uma pessoa. E nós tivemos o caso lá, por exemplo, da lei Caroline Dickmann, né, que foi criada em função o quê? Da invasão dos computadores. Então hoje nós temos um artigo, um código lá no Código Penal que prevê
o crime para essa conduta. E a corrupção, ela é a mesma coisa. Na medida que os atos de corrupção eles vão se desenvolvendo e vão surgindo, o direito vai correndo atrás e fechando essas portas. E essas responsabilizações, elas possuem 3 naturezas distintas. A primeira natureza de responsabilização que a gente tem é a responsabilização administrativa. O poder público, o nosso Estado, ele regula diversas funções da nossa sociedade. Regula, por exemplo, questão de trânsito, ela regula, por exemplo, quem vai poder vender carne, quem vai poder importar, quem vai poder dirigir um avião e tal. E essas responsabilidades administrativas, elas são impostas aos administrados que se submetem a determinados, a gente chama de regimes jurídicos diferenciados. Para ficar fácil, é mais fácil a gente dar um exemplo prático. É a questão, por exemplo, do trânsito. Se você estaciona o carro num lugar proibido, você está cometendo uma irregularidade. É crime? Não. Mas é uma infração administrativa e vai haver uma sanção administrativa. A mesma coisa um servidor público. Um servidor público, por exemplo, que se ausenta do serviço, que falta sem pedir autorização para a chefia, por mais que ele esteja tendo seus descontos em folha, ele está cometendo uma infração administrativa e, assim como o motorista está sujeito à multa, ele está sujeito também a uma infração, a uma sanção administrativa, que pode ser uma advertência, uma suspensão e, eventualmente, até uma demissão. Nós temos também uma segunda esfera de sanções, de responsabilizações, que a gente costuma falar que é a esfera civil. Além das sanções administrativas, você pode ser sancionado, você pode ser responsabilizado nessa esfera civil. Voltando ao exemplo, por exemplo, do carro. Se você está dirigindo aí numa rodovia e não toma a distância de segmento, aquela distância de segurança para o carro da frente, de repente o carro da frente para, você colide na traseira dele. Você vai ser responsabilizado administrativamente? Vai. Incide uma multa por você não ter tomado aquela distância. Mas além dessa multa, você causou dano a um terceiro. E esse dano pode te responsabilizar civilmente. Então você vai ser responsabilizado a pagar os danos materiais e eventualmente os danos morais que você causou nesse acidente. Na esfera pública é a mesma coisa. Um funcionário, por exemplo, que por relaxo ou por descuido ele vai lá e quebra um objeto, um computador ou, sei lá, funde o motor de um trator da prefeitura. Ele pode ser responsabilizado tanto administrativamente quanto civilmente. E por fim nós temos a terceira esfera de responsabilização, que é a esfera penal. A esfera penal ela é mais grave, ela prevê penas mais severas, inclusive aí até com o cerceamento da liberdade da pessoa. E se a gente voltar de novo para o exemplo do carro, do veículo, se você, por exemplo, estiver andando com seu veículo embriagado, atropelar alguém e essa pessoa vier a morrer, você vai responder administrativamente? Sim, você vai ser sancionado. Você pode ter uma multa, você pode ter a carteira cassada, você pode ter o carro, o veículo apreendido. Você vai ter uma responsabilização civil? Sim, você vai ter que arcar com os custos, por exemplo, de hospital, de funerária. De repente você vai ser obrigado até a pagar uma pensão para a família da pessoa que você acabou matando. E você também pode pegar de 5 a 8 anos de cadeia, que é a responsabilização criminal. Então, a esfera pública, essa questão da corrupção, ela é compreendida e ela é distribuída dentro dessas 3 esferas de responsabilização. Só que o regime jurídico da administração pública, ele é um pouquinho diferenciado da que nós, cidadãos comuns, temos. No Brasil, nós temos um sistema jurídico que é conhecido como civil law. Aqui no Brasil, a própria Constituição, logo no comecinho dela, lá no 5º artigo, ela fala que aqui no Brasil ninguém será obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o que isso significa? Significa que vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que não tenha uma lei que impeça vocês de fazer isso. Tá, você quer vender a sua coleção de tampinha de garrafa? Você pode vender. Você quer colocar uva passa no arroz? Você pode colocar. Você pode vender a herança da sua avó que não morreu? Não. Não, por quê?
Porque daí, nesse caso específico, por exemplo, existe uma lei que determina, um artigo no Código Civil, que te proíbe de negociar a herança de pessoas vivas. Então funciona mais ou menos assim. Quando nós estamos falando da administração pública, a prefeitura, nós estamos falando dessas empresas públicas, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Governo Federal, a Secretaria de Saúde, eles também têm um regime jurídico que se submete à lei. Mas no caso desses órgãos, há uma inversão nesse princípio da legalidade. Na administração pública, você só pode fazer aquilo que a lei te autoriza. Então, o administrador público ele não tem a liberdade que as pessoas comuns têm. Ele só pode administrar com alguma lei que permita ou que dê para ele poderes para fazer aquele tipo de ato. Ele quer vender? Ele tem que vender de acordo com um procedimento legal para fazer uma venda de um bem. Tá. Agora vocês conseguem imaginar o tanto de atividade, o tanto de áreas que o Estado atua, a quantidade de leis que nós precisamos ter para poder exercer, para o governo poder, para a administração poder exercer o seu poder de cuidar da população. E nesse arcabouço, nesse conjunto de normas que eles têm as leis que dizem como eles podem fazer, quando e o que vai acontecer se eles não fizerem da forma correta, que é a responsabilização administrativa que eu falei no começo. Só que a gente sabe que essa responsabilização administrativa, ela vai muito, digamos, da pessoa que está ali exercendo o seu poder de administrador. Um prefeito, por exemplo, que sabe... Sim, o prefeito vai dizer que não sabe, mas digamos que você tem um secretário que está cometendo algum tipo de desvio ali, está desviando dinheiro e digamos que o prefeito não saiba. Se internamente o prefeito souber disso, não vai acontecer nada. Você acha que o prefeito vai instaurar um procedimento administrativo disciplinar para punir um secretário que é amigo dele, que é cargo de confiança dele? Um secretário vai abrir um procedimento administrativo para apurar uma infração de um diretor de um departamento que ele indicou, que é chegado dele? A gente sabe que isso não acontece. Por isso que nós temos, paralelamente à questão administrativa, nós temos a responsabilização civil. E a responsabilização civil, ela ganhou muita força com a Lei de Improbidade Administrativa, que foi uma lei criada em 1991, 92, que prevê diversas sanções para o poder público, para os prefeitos, para os funcionários, só que com um porém. Quem vai investigar, quem vai apurar essa irregularidade e quem vai demandar em juízo é o Ministério Público. É a figura do promotor de justiça ou do procurador da República, que é membro do Ministério Público, que é um órgão, é uma instituição que ela é independente dos três poderes. O Ministério Público não está dentro do Judiciário, não está dentro do Executivo, não está dentro do Legislativo. É uma função à parte. A Lei de Improbidade Administrativa, ela prevê sanções. Ela prevê, por exemplo, a perda do cargo da pessoa que cometeu uma irregularidade. Ela prevê multa, a sanção de reparação do dano. E olha que legal, ela também prevê que um terceiro que se envolva nessa irregularidade fique proibido de contratar com a administração pública. Então essa responsabilização civil, ela foge um pouquinho da esfera só do particular e já do público e começa a atingir também o empresário. E como a gente tem visto aí nos noticiários, né, de corrupção e tal, toda vez que a gente tem um corrupto, você tem um corruptor. Então o direito, sempre correndo atrás para pegar o corrupto pelo rabo, vai criando leis, vai criando novas ferramentas e nós tivemos há pouquíssimo tempo atrás a lei anticorrupção, que é uma lei mais específica para punir quem? Punir o empresário e punir a empresa que tem participado desses atos de corrupção. Na esfera penal, que é uma sanção mais gravosa, que, como eu falei anteriormente, ela pode restringir o direito de liberdade da pessoa, nós temos diversos tipos penais. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado. Tem alguém aqui que não é do direito, para mim saber só? Se não é do direito, não é do direito. Tá, tem bastante gente que não é do direito. Vou explicar bem certinho. Toda conduta que vai ser considerada crime, ela precisa ser
tipificada, ela precisa ser escrita, descrita em uma lei específica que prevê uma sanção em determinado tempo de prisão ou determinada multa e tal. Essa expressão tipificação, ela vem da palavra tipografia, que era antigamente aquelas máquinas de imprimir antigas, né? Então, a tipificação no direito é o ato de você criar tipos penais. Tipos penais são os crimes. Matar alguém, o homicídio é um tipo penal. Roubar alguém é um tipo penal. E, ligado a essa esfera de corrupção, desde 1940, que é quando o nosso Código Penal foi feito, nós temos diversos tipos penais previstos em lei que falam ou que descrevem condutas que são consideradas criminosas. Nós temos, por exemplo, o crime de peculato. O crime de peculato é o furto, é você passar a mão em um bem público e levar para casa. O funcionário que embolsa alguma coisinha e leva para casa é crime de peculato. Nós temos o crime de desvio de verbas públicas, nós temos o crime de falsidade, nós temos, depois também, na mesma questão, o direito foi desenvolvendo, foram surgindo novas modalidades de corrupção. Por exemplo, nós até um tempo atrás comprávamos diretamente dos fornecedores e tal. E em 1993 nós tivemos uma lei que regula as licitações, então agora tudo que a administração vai comprar passa por um procedimento de licitação. E existem o quê? Os crimes que prevêem condutas delituosas que as pessoas praticam nesse procedimento de licitação. Tem também lei de responsabilidade dos prefeitos, tem a lei das organizações criminosas. Então, da mesma forma que na esfera administrativa, na esfera civil, a esfera penal também foi criando tipos e tipos e tipos penais. Para vocês terem uma ideia, desde 1988, que é a data da nossa Constituição, mais de 5 milhões de normas foram editadas no Brasil. Tá? 5 milhões de normas editadas. Isso entre leis, portarias, decretos dos municípios, estados e do governo federal. A gente tem muita lei. A gente tem mais de 2.000 tipos penais existentes no nosso ordenamento jurídico. E está adiantando alguma coisa? Está resolvendo o problema? Aparentemente a gente não consegue ver uma solução. Temos aí às vezes uma luz no fim do túnel, aparece aí um juiz que de repente começa a enfrentar mas a grande parte da população está bem, né? Se você falar de fé política, está todo mundo se considerando ateu nessa área. Então, paralelamente a isso, era interessante, ou seria muito interessante, a gente compreender qual é a causa da criminalidade. Por que o crime acontece? E ontem teve, acho que foi você que anunciou o curso de criminologia, tem uma ciência, um conjunto de conhecimentos que se chama criminologia. A criminologia, ela estuda as causas, os porquês que os crimes acontecem e quais seriam as melhores formas de você prevenir e de você ressociabilizar essas pessoas que cometem esses crimes. A criminologia ela já tem mais de 200 anos e grande parte do seu tempo ela se dedicou a estudar, até por uma precariedade da ciência, as causas sociais. E nós temos boas respostas no campo social. A sociologia ela mostra para a gente dados simples, como por exemplo a questão da impunidade. A percepção da impunidade ela aumenta o índice de criminalidade. Outro dado muito interessante, por exemplo, é a questão da desigualdade social. Se nós compararmos, por exemplo, Gana, que é um país muito mais pobre que o Brasil, a renda per capita deles é menos da metade que a renda per capita, a renda média do Brasil. Só que em Gana a desigualdade social é muito menor. Eles não têm pessoas tão ricas e tão pobres. Lá é meio que pobre geral. O índice de criminalidade deles é muito inferior ao do Brasil. E não é só em Gana. Gana é um dos exemplos. Então, por exemplo, a criminologia ela traz alguns dados para a gente compreender esse pano de fundo, né, do porquê os crimes acontecem. Só que nas 2 últimas décadas, a criminologia ela começou a passar a estudar mais o indivíduo, as pessoas que cometem crimes e os porquês que esses crimes são cometidos. E dentro da criminologia ela trouxe para si, ou ela tem feito um intercâmbio que é muito interessante com as neurociências. Aí entra a psiquiatria, a neurologia e a psicologia. E
essas ciências, elas têm começado a trazer dados que são fantásticos, muitos desses dados que não foram sequer digeridos ainda, são dados que foram expostos, que a gente não tem nenhuma reflexão jurídica sobre esses fatos. Eu não lembro o nome agora dos pesquisadores, um deles se chama Burns, mas eles fizeram um acompanhamento de um estudo de um homem de 40 anos, professor universitário, pai de família, que começou a apresentar uma impulsão por consumir pornografia infantil. Ele foi preso, isso era nos Estados Unidos, ele foi preso, e quando ele estava preso, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Ele foi operado, com êxito, esse tumor foi retirado, e ele simplesmente deixou de ter essas impulsões por pornografia infantil. Posteriormente, cerca de 6 meses, 7 meses depois, ele voltou a ter dores de cabeça e voltou a ter vontade de consumir esse material erótico de crianças. Foram fazer uma pesquisa nele, o tumor tinha voltado. Fizeram uma nova cirurgia, a nova cirurgia também foi exitosa, retiraram o tumor e a compulsão dele desapareceu. A gente não pode afirmar com 100%, mas há um forte indício de que aspectos morfológicos ou aspectos, às vezes, da personalidade de uma pessoa vão influenciar na tendência criminosa. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos o caso daquele cara que foi preso várias vezes, ejaculando nos ônibus lá em São Paulo. E ele, segundo a mãe dele, era uma pessoa normal, nunca teve passagem nenhuma, até que ele sofreu um acidente de carro, permaneceu em coma por alguns dias, eu acho, não lembro certinho, ou algumas semanas em coma, e desde que ele voltou desse processo do coma, ele desenvolveu essa compulsão e ele não consegue se controlar. Então, você traz mais um elemento de que existem aspectos assim, da constituição ou da própria personalidade da pessoa que podem influenciar no crime. E um desses aspectos, que é o que a gente vai falar aqui, é a questão da empatia. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o termo ou não, mas empatia, tem um psicólogo americano chamado Carl Rogers. Ele define que a empatia é a capacidade que as pessoas têm de entrar no mundo subjetivo de outra pessoa e vivenciar a experiência daquela pessoa. Entre outras palavras, a empatia é você saber se colocar no lugar de uma outra pessoa. E por que a empatia ela acaba sendo muito importante e está ganhando bastante importância dentro dos estudos do direito? É muito comum, no primeiro ano da faculdade mesmo, e isso é uma discussão que vai ter para sempre, e inclusive são feitos livros até hoje sobre isso, o direito está muito próximo da moral. A moralidade, que é aquela questão dos costumes, das regras de uma sociedade, ela se confunde muitas vezes com as regras do direito. A gente sabe dizer, qualquer cientista do direito sabe dizer qual é a diferença entre moral e o direito. A moralidade, ela é um conjunto de regras, mas ela não traz uma sanção específica, ela não traz uma coerção. Se você quiser ser, sei lá, trair as pessoas, se você quiser ser mentiroso, se você quiser ser ateu, satanista, não vai ter uma sanção para isso. O direito não. O direito ele traz sanções específicas. Só que muitas dessas regras, elas podem ser ao mesmo tempo morais e ao mesmo tempo estarem dentro do direito. Tá? Algumas pessoas dizem que a moralidade é como se fosse um círculo grandão e o direito é um círculo menor. Então, de todas aquelas regras que a moral prevê, algumas regras são regras jurídicas. Outras pessoas dizem que não, que o círculo do direito está aqui, o círculo da moral está aqui e essa coincidência não tem nada a ver. Outras pessoas dizem que são círculos intersexantes, assim, que têm coisas em comum. Independente disso, se a gente parar para ver, muitas vezes as regras morais, elas precedem sim o direito. Não matarás. Né? Você tem na Bíblia há 6, 7 mil anos, enquanto no Código Penal de 1940 você tem o matar alguém e uma pena. Então, é óbvio que muitas vezes uma conduta moral vem antes da conduta delituosa, antes do direito reconhecer aquilo como ilegal. O próprio caso da Caroline Dickmann.
as pessoas sabiam, você saberia, qualquer pessoa saberia que você invadir um computador de uma pessoa e pegar as fotos dela e publicar é crime. É crime não, é errado, mesmo antes de ser considerado uma conduta criminosa. E isso passou a ser uma conduta criminosa. E qual que é o vínculo da empatia com a moralidade? Aí é um estudo muito interessante, é um outro psicólogo americano, ele se chama Martin Hoffman, e ele tem um livro dedicado somente ao tema da empatia e a moralidade. O nome do livro em inglês traduzido é Empatia e Desenvolvimento Moral. A empatia, que é essa capacidade que a gente tem de se colocar na pele das outras pessoas, ela precede a moral em todo mundo. A criança, com alguns dias de idade, ela já está desenvolvendo a empatia. A empatia começa geralmente com a própria mãe. A criança, ela aprende a ler o rosto da mãe, o batimento cardíaco, a temperatura, e ela associa a mãe está nervosa, a mãe está ansiosa, a mãe está triste. Com alguns meses, ou até 2, 3 anos, a criança ela começa a ver sentimentos dos outros e separados dela, e as experiências ruins que ela tem, ela consegue projetar nos outros e sofrer com aquelas pessoas. A empatia, ela surge, ela é manifestada pelas crianças e pelos seres humanos, inclusive até por animais, muito antes do desenvolvimento cognitivo que a gente tem para associar o que é certo e o que é errado, que é mais ou menos o que a moral quer dizer. A moral te diz o que é certo e errado. E a empatia, ela é uma sensação que vem muito antes de você desenvolver o que é certo e errado. E agora, se você parar, que é a ligação que esse Martin Hoffman faz, se você parar para ver, muitos dos conceitos do que é certo e do que é errado derivam do sentimento empático. Por que ele diz isso? Quando você causa mal a alguém, quando você vê o sofrimento de uma pessoa, seja por infligir dor nela, seja porque ela perdeu algum objeto, alguém roubou um brinquedo de uma criança. E isso também, em nós adultos, essa sensação ela é a mesma. A empatia, que é essa capacidade de você penetrar o outro ser, de você se ver pela lente dessa outra pessoa, ela causa na pessoa que está assistindo, eles chamam em inglês de distress. Se você traduzir, talvez vai ser algo como uma aflição, como uma angústia, é um estresse emocional. Então, quando você está se colocando no lugar de uma pessoa que está sofrendo, ou se alguém está te contando uma história triste, ou se você está lendo um noticiário, aquela sensação ruim de tristeza, ela é derivada da empatia. Ela te causa um estresse emocional. E aquele estresse emocional é uma resposta fisiológica de que aquilo não é bom. Então, a empatia, ela pode condicionar as pessoas, e é o que ele afirma, a terem a sensação do que é certo e do que é errado antes da moralidade. Depois, quando nós estabelecemos o nosso raciocínio, a gente aprende, a gente estuda, a gente acaba aprendendo o que é certo e errado, mas quase sempre o que é certo e o que é errado, quando é possível, ele encaixa com a questão da empatia. Um exemplo bastante interessante que ele menciona, a empatia, essa angústia, essa aflição, ela dispara na pessoa determinados gatilhos cerebrais que fazem com que, por exemplo, a pessoa queira ajudar a pessoa que está sofrendo. Então, em exercícios que eles fizeram de observação, quando uma pessoa estava sofrendo uma dor física e outra pessoa tinha que ver, e era facultado, a pessoa preferia tomar o lugar da outra e sofrer os choques ou sofrer os beliscões do que ficar assistindo a dor daquela pessoa. E tem mais, se você for impedido de você se substituir, ou de você ajudar a acessar aquela dor, a empatia ela pode disparar um gatilho de raiva na pessoa que está vendo. E isso é muito interessante porque a gente costuma condenar muito quem pensa assim, mas talvez tenha uma explicação mais irracional. Ele fez um teste perguntando para diversas pessoas, contando um caso de uma moça que foi estuprada num parque à noite. E ele leva a notícia com detalhes. Qual que é a primeira sensação das pessoas? É de horror,
é de dor, de você sofrer, você imaginar, pelo menos no primeiro momento, o sofrimento daquela vítima. Só que esse sofrimento, essa angústia, ela dispara um gatilho, porque você precisa sair daquela angústia. Você está vendo uma notícia ruim. E ele dispara o gatilho da raiva. E o que as pessoas fazem? As pessoas, putz, tem que matar esse cara, tem que castrar, tem que capar, tem que matar, tem que jogar na cadeia, tem que prender, tem que... Sabe? Você acaba desviando o foco da angústia para a raiva. E muitas vezes a pessoa acaba distraindo essa raiva para a própria vítima. Em vez de atacar a pessoa, ele vai falar, porra, mas por que ela estava lá de noite? Por que ela estava sozinha? Será que ela não sabe que é perigoso andar sozinha? Então, as pessoas, involuntariamente, por causa dessa sensação empática, elas acabam criando gatilhos para fugir dessa angústia. E nós falamos um pouquinho sobre crime, falamos um pouquinho sobre empatia, e agora está na hora de unir os dois temas. E os dois temas se unem com uma ponte bastante popular aí nos cinemas. O pessoal, não sei se tem alguém aqui que faz psicologia, que é a questão dos psicopatas. Tá? Os psicopatas, que tecnicamente são conhecidos como transtorno de personalidade antissocial, são pessoas desprovidas de empatia. São pessoas que não sentem culpa, não sentem remorso do mal que elas podem causar, porque elas não têm a capacidade de se colocar na pele de outras pessoas. Como já passou 30 minutos, eu vou dar uma enxugada para terminar logo o tema. Essa questão dos psicopatas relacionados à criminalidade é uma questão que todo mundo já viu. Sempre tem seriado, tem Hannibal Lecter, sempre tem um psicopata famoso e a psicopatia está sempre associada a uma conduta criminosa. Mas, tecnicamente, não. 1%, cerca de 1% da população mundial é acometido por esse transtorno de personalidade antissocial. Só que se você olhar dentro das cadeias, cerca de 20% da população carcerária é psicopata. Isso significa que todo psicopata é criminoso? Não. O psicopata ele só é uma pessoa que não vai ter culpa e não vai ter remorso. Pode ser um gatilho ou pode ser uma facilidade para ele cometer crimes sem peso na consciência. Existe uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barros, que ela é muito famosa, ela escreveu aquele livro Mentes Perigosas, e ela dá assessoria para seriados, inclusive o seriado que teve da Rede Globo há pouco tempo atrás com a Glória Pérez, e ela publicou um artigo recentemente afirmando que a grande maioria dos políticos corruptos do processo, que participam do processo eletivo, que estão nas campanhas, que estão nas televisões, são pessoas com algum grau de psicopatia. É uma afirmação de uma estudiosa com base na própria experiência. Existe uma outra médica psiquiatra chamada D'Angela Lassi, que ela menciona que a vaidade, ausência de culpa, que mais que ela menciona? Falta de ética e a facilidade de mentir são características do transtorno da personalidade antissocial. São características dos grandes políticos. Vamos dizer então que todos os corruptos são psicopatas? Não. É uma possibilidade, porque as pessoas com psicopatia, e existem diversos estudos aí nessa área, elas têm facilidades em algumas carreiras e geralmente são pessoas que são sedutoras, são pessoas que falam bem e são pessoas que conseguem exercer um fascínio sobre outras pessoas. Mas e se a gente parar para pensar, poxa, mas e o guarda de trânsito, que é pai de família, que é contra o crime, que aceita uma gorjetinha para não multar alguém? Ou o servidor que trabalha no departamento de compras e às vezes acaba aceitando ali um suborninho, uma propininha por fora e não tem traço de psicopatia. Como é que a gente vai explicar que essas pessoas possam cometer crimes sendo que elas têm empatia? Elas conseguem se colocar no lugar das outras pessoas. Aí é que entra talvez o grande X da questão. A maior parte dos crimes de corrupção, eles têm como vítima a sociedade. Eles não têm uma vítima imediata. Quando você está cometendo um ato de desvio, uma corrupção qualquer, você não está visualizando o drama, você não está visualizando a dor de ninguém. É diferente, por exemplo, de você ir e matar alguém.
você sabe que você vai ter que conviver com a culpa, você vai pensar nos familiares daquela pessoa que você matou. Se você for roubar, você sabe quem você está roubando, você sabe o que aquela pessoa vai deixar de ter, e você sabe também da própria pena que você pode cumprir depois. Agora, quando nós estamos falando dos crimes de corrupção, você não tem uma vítima imediata, você não tem uma pessoa para você visualizar. E é pior, se você tentar fazer um exercício de visualização, a empatia, ela dispara gatilhos para você fugir daquela sensação ruim. Então, quando você para e pensa no dano que você está causando, você acaba diluindo esse dano, isso acaba criando até um alívio na consciência de quem faz. Então, por exemplo, uma pessoa fala, poxa, tem 20 mil aqui que eu posso desviar, o orçamento é de 2 milhões. Não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa acaba criando esse tipo de situação. Ou pode ser até pior. Imagina que você está andando na rodovia, você é parado por um policial, você estava ali em excesso de velocidade, você vai ganhar uma multa de R$800. Aí você chega e conversa com ele, poxa, 100. Cara, você vai embora com a sensação de que você saiu ganhando, e que o policial saiu ganhando, e que você ainda não deu dinheiro para o Estado que é corrupto. Você consegue colocar alguma sensação ruim nesse caso? Claro, perdeu ali dinheiro, mas você olha pelo outro ponto. Então, basicamente, para concluir o nosso raciocínio, a gente precisaria o quê? Investir, como sempre, parece até clichê, em educação. Primeiro, a educação no sentido da gente continuar desenvolvendo estudos, principalmente na criminologia, porque criar crime em cima de crime, aumentar a pena, a própria guerra do tráfico está perdida com isso. A gente não vai derrotar criando ou criminalizando condutas. A gente precisa o quê? De estudos de criminologia para a gente conhecer o inimigo. A gente precisa saber o que ele se alimenta, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco dele. Então nós precisamos investir nisso, nessa instrução. Cursos de criminologia, formar pessoas capacitadas, formar sociólogos que compreendam o todo. E uma segunda área de educação que a gente precisaria é exatamente na educação ética, na educação da conscientização. Porque você não está visualizando uma vítima imediata, mas sim, existem milhares de vítimas. Cada desvio que você faz, você está indiretamente causando mal a alguém, por mais que você não veja. Então talvez falte conscientização, tanto nas escolas, ou talvez até mesmo em campanhas. Para a pessoa, por exemplo, que chegou e deu R$100 para o policial, quando ele entrar no carro, ele não vai olhar para os olhos da esposa dele. Ele vai olhar para os olhos de uma vítima que ele acabou de lesar. Então acho que é isso. Obrigado. Aprendeu com os melhores. E agora nós passamos a palavra para o Dr. Luciano para continuar, né, na próxima palestra. Bom, ficar em pé também, né? Como é que eu vou usar isso aqui? Posso deixar na... Pode, é só para gravar, captar o áudio. Pessoal, boa noite. Eu trouxe um slide, mas nós não vamos passá-lo. Mas eu queria ler um trecho para vocês antes de eu começar a falar sobre o assunto, né? E ele diz o seguinte, o título do trabalho desenvolvido pela ONU é Um Mundo para as Crianças, meta das Nações Unidas para o Milênio. Isso foi em 2002. Um mundo para as crianças é aquele onde todas as crianças adquirem a melhor base possível para a sua vida futura. Tem acesso ao ensino básico de qualidade, incluída a educação primária obrigatória e gratuita para todos. É aquele onde todas as crianças e adolescentes desfrutam de várias oportunidades para desenvolver sua capacidade individual em um meio seguro e propício. Promoveremos, como parte das prioridades global e nacional, o desenvolvimento físico, psicológico, espiritual, social, emocional, cognitivo e cultural das crianças. Bom, por que eu trouxe isso? Porque, na verdade, eu quero contar uma história para vocês a respeito de criança e adolescente. Quando nós falamos de criança e adolescente, ou falamos do estatuto, né,
que foi promulgado em 1990, muitas pessoas são descrentes, ou até como trouxe o Tássio aqui, não confiam na legislação, não confiam no sistema, né? Mas a primeira situação que acho que nós devemos nos colocar é: a criança não nasce sabendo, ela aprende, ela tem todo um aprendizado, e ela aprende com alguém é exemplo para essa criança. Então, se hoje nós temos adultos corrompidos, é porque a sociedade cuidou dessa criança de uma forma em que ela viesse a se corromper, né? Mas veja só, a história do Estatuto, ela vai além aqui de 2002, porque a gente tem que voltar um pouquinho na história. Em 1830, o nosso país ele criou um Código Penal, né? Era o Código Criminal, o Código Penal do Império. E ele tinha uma previsão de que aquele abaixo de 14 anos, né, acima de 14 anos, ele receberia punição penal. Bom, e isso levou um bom tempo até uma mudança. Em 1890, já a República, o que aconteceu? Nós tivemos um outro Código Criminal. E esse Código Criminal dizia o seguinte: a idade é de 9 a 14 anos agora. Por quê? Vai depender do juiz que verificar o fato e levar essa criança ou não para ser punida. Mas então, de 14 nós reduzimos, né, para 9, e ainda assim, dependendo da situação e do fato, da análise do juiz, menos de 9 anos também respondiam pelo qualquer delito. Então vejam só que essa discussão de idade que hoje se faz, né, tá? Acho que nós temos uma discussão da redução da maioridade penal de 18 para 16, no sentido de buscar a punição e não a responsabilização. Nós ainda não estamos entendendo a história por completo. Bom, nesse caminhar de 1890, nós tivemos em 1921 uma alteração do primeiro olhar de uma forma diferente para o adolescente, para a criança e para o adolescente, onde os juízes eles tinham o poder de aplicar a responsabilização ou a punição a essas crianças e adolescentes. Em 1927 nós tivemos o nosso primeiro Código de Menores, que tratava de adolescentes delinquentes entendidos como os vagabundos, como os adolescentes que não tinham, vamos dizer assim, adolescentes errantes, sem rumo, né? E a partir de 1979, esse código foi alterado, mas ainda assim manteve uma situação chamada como situação de atendimento ao adolescente em situação irregular. O que seria essa situação irregular? Continuando na mesma fase da delinquência. E aí, para lembrar a vocês, em 1901 nós tivemos um estudo voltado para a adolescência, no sentido de que nós deveríamos aplicar algumas medidas para atender esse adolescente ao invés de puni-lo. Mas isso foi um estudo que ficou lá em 1901 e veio, né, com o decorrer do tempo, tentando se aplicar nas FEBEMs, FUNABEMs, hoje as casas de atendimento ao adolescente, e no Paraná nós temos aí o SENSE, né, Centro Socioeducativo. E aí, em 2011, nós tivemos então o SINASE, né, 2011, 12. O SINASE, Sistema Nacional Socioeducativo. E o Sistema Nacional Socioeducativo traz muita situação copiada de 1901, de medidas a serem aplicadas aos adolescentes. Então veja só, nós passamos quase 100 anos estudando o que aplicar para adolescente, e depois de quase 100 anos nós conseguimos transformar em lei para ser aplicada agora.
Então a gente está um pouquinho atrasado na história, né? Porque se a gente tivesse aplicado isso lá em 1901, quem sabe nós teríamos algo mais positivo como resultado hoje. Pois bem, então a partir de 1979, que nós tivemos aí a mudança do Código de Menores, de 1959 até 79 já se fazia uma discussão da Declaração de Direitos para a Criança, e isso se efetivou em 1989. 1989, dia 20 de novembro, nós tivemos a Convenção dos Direitos da Criança, que no nosso país se transformou em decreto. Né? Por quê? O nosso país foi um dos primeiros a assinar essa convenção e dizer que tudo aquilo que estava na convenção seria agregado ao nosso sistema de leis para que a criança e o adolescente no nosso país tivesse um futuro melhor, tivesse um atendimento melhor. Pois bem, em 1990 veio então a Lei 8.069 de 90, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então percebam que nós tivemos processos externos antes de ter uma lei. Né? Então nós tivemos uma declaração dos direitos da criança, nós tivemos uma convenção em 1989, e em 1990 nós acolhemos isso como lei. Né? E o que me chateia muitas vezes é que a gente recebe pessoas, né, que muitas vezes se tornam políticos, né? Se tornam não, né? Sempre se mantêm como políticos, porque se vocês olharem desde 1988 da Constituição Federal, quando ela promulgada, nós temos políticos, que hoje um deles é presidente da República. Se vocês olharem a trajetória, ele era deputado federal na época. Tá? Só para terem uma ideia. Quanto tempo isso? De 1988 para cá? Bastante tempo. E a pessoa continua no poder. Não muda. Nós não mudamos as figuras políticas. Mas enfim. E aí essas figuras políticas vêm e dizem assim: eu fui lá, criei o texto da lei e votei e aprovamos uma lei para melhorar a vida da criança e do adolescente. Bom, essa é a propaganda, certo? Será que realmente o ideal existiu? Porque todo partido político ele tem um ideal, né? Toda pessoa política ela tem uma ideia, um ideal em que ela busca trabalhar. A gente não vê isso muito acontecer, porque nós vemos a busca da manutenção da posição e não do ideal em prol da população, certo? Mas enfim, nós temos o Estatuto, está em vigência desde 1990 e funcionando, né? Tirando a indignação com os nossos políticos, ele funciona. E ele é uma ferramenta de trabalho dos profissionais que atuam no poder público e também no poder privado, que aí nós podemos falar das instituições sem fins lucrativos que trabalham com crianças e adolescentes. E o Estatuto ele vem trazer uma série de direitos que são muito funcionais quando devidamente aplicados, porque veja só, a nossa Constituição Federal, no artigo 227, ela traz lá prioridade absoluta, proteção integral para a criança e adolescente. Então, nosso sistema deveria dar essa condição a toda criança e adolescente, sem fazer diferença. Sem diferença. Não há diferença social, não há diferença de cor, de credo. Não pode haver essa diferença, porque o Estatuto é para todas as crianças e adolescentes. Assim como a Constituição está para todos nós, né? Toda a população, sem qualquer discriminação. E aí a Constituição traz isso então, proteção integral, prioridade absoluta, certo? Para toda criança. O Estatuto também diz lá no seu artigo 4º que todo mecanismo de proteção vai acontecer dando preferência nas políticas públicas para a criança e adolescente.
primazia no atendimento de criança e adolescente, em qualquer situação. Tá? Preferência na alocação de recursos públicos para a política de criança e adolescente. E aí muitas vezes nós nos debatemos porque o poder público não tem recurso para investir numa escola pública, numa universidade pública ou numa educação infantil. Né? A começar pela falta de vagas no CMEIs, Centro Municipal de Educação Infantil. Mas a lei prevê toda a condição possível para que isso aconteça. Bom, então a lei me dá a ferramenta e a forma de trabalho. Quem trabalha? O sistema. Quem está atuando com o sistema? O governo. As pessoas que são colocadas lá para fazer esse sistema funcionar. Né? Em alguns outros países, há um sistema que funciona durante anos e anos e o governante só entra para dar a manutenção, fazer com que isso continue funcionando. Ele não vai inovar nada. A única promessa que muitas vezes ele tem que fazer à população é: eu continuarei com o planejamento previsto para 10, 20, 30 anos. E sabe quando que nós estamos, ou desde quando nós estamos fazendo planejamento para 10 anos? A partir de 2008 e 2009, nós começamos a pensar em planejamento para 10 anos. Planejamento para a educação, planejamento para a saúde, planejamento para atendimento de criança e adolescente. Então veja só, a gente está um pouco atrasado na nossa política pública, sim. Né? A política internacional, o reconhecimento internacional requer ou exige que façamos algo, mas com efetividade. O que é essa efetividade? Ter vaga em creche. E a vaga em creche só acontece com estrutura, com recursos humanos, né? Com estrutura física. Então veja só, o Estatuto nos traz essa condição. Né? Ele nos dá total condição de isso acontecer. Mas aí, veja só, tem um pensamento contrário ao Estatuto, que pode ser o da maioria das pessoas ou não, né? Eu não sei, mas o que eu escuto, né? E o que a gente escuta sempre é: o meu avô, a minha avó, né? O meu tio, a minha tia falam assim: na minha época, com 10 anos eu já trabalhava e não morri por isso, estou vivo até hoje. Pois é. Esse texto que eu li para vocês no início, ele simplesmente declara o seguinte: para dar uma condição de futuro melhor para essas crianças, eu tenho que investir naquilo que é essencial para essa criança hoje, para que no futuro ela possa ter algo melhor. Certo? E aí alguém vai me dizer assim: mas trabalhar com 13, 14 anos não é problema, mas a nossa lei hoje não permite o trabalho, né, antes dos 14 anos. Com 14 anos como aprendiz, 16, né, ele pode trabalhar com carteira assinada, mas ainda assim na condição de aprendiz, sem trabalho insalubre ou perigoso. E a partir dos 18, trabalho normal, adulto. Mas antes, nós fazemos o quê? Tentamos, com a legislação, dar a melhor condição para ele de ensino, né, de desenvolvimento intelectual, para que ele acesse o mercado de trabalho melhor desenvolvido. E muitas coisas acontecem antes, fazendo com que as pessoas precisem trabalhar antes de estudar. Não é assim que acontece? Na maioria das vezes, né? Muitos precisam do trabalho antes de finalizar sequer o ensino fundamental ou ensino médio. Mas a prioridade é atenção à criança e adolescente, proteção integral. Então, como que nós vamos trabalhar com proteção integral se nós não conseguimos investimento? Aí fica bem complicado mesmo, né? Nós temos no Estatuto 5 direitos fundamentais: direito à vida e saúde, direito à liberdade, dignidade, e direito de ir e vir, tá? E ao respeito, convivência familiar e comunitária. Nós temos direito à educação, esporte e lazer, cultura e direito à profissionalização e trabalho. Mas como eu consigo profissionalizar e dar trabalho
há um adulto que não teve o direito à educação, o acesso ao direito à educação. Percebam? E aí o Estatuto coloca nessa ordem que eu falei para vocês. Porque essa é a ordem de desenvolvimento de um indivíduo, de um ser humano. Né? Então ele foi pensado para dar condições ao indivíduo para que ele chegue numa determinada etapa e tenha acesso, né, a todos os direitos que lhe são disponíveis. Né? O Tássio comentou aqui essa situação da corrupção, e eu não posso deixar de falar, porque é bem interessante, né, que a criança, né, e aí quem faz psicologia aqui, sabe que a criança nasce, né, pura, vamos dizer assim, né, e para o direito também a gente tem isso, né, o homem nasce puro, a sociedade o corrompe, né, e o corrompe de que forma? Né, durante esse aprendizado, durante esse ensino. E aí, veja só, nós chegamos numa idade adulta, e aí o Tássio mencionou várias situações que é importante relembrar, mas nós chegamos numa idade adulta em que a gente se dá conta de algumas coisas e não se dá conta de outras coisas. Né? Ah, mas oferecer dinheiro para o policial lá no meio da estrada é crime, é errado? Puxa, né? Eu só me livrei de um pepino para mim. Percebam, para uns isso pode ser normal, para outros não. Tá? Mas veja só, e eu sempre comento em algumas turmas, eu tenho aula aqui na faculdade, e eu sempre comento com algumas turmas, né, a respeito do horário. Muitas vezes a gente vai até às 11 horas, e o pessoal chega assim e fala, professor, 10h30, 10h30, falta meia hora ainda, não, professor, 15 para as 11, né, 10 para as 11, eu falei, pessoal, a gente vai sair daqui 11 horas, né, até porque, veja só, não vai ser nada legal você sair antes, né? Quem é casado aqui? Casado? Tem namorada, namorado? Já pensou? Não é nada legal você sair antes, chega em casa e pega o namorado, marido, namorada, esposa, com outra. Não é verdade? Então vamos sair no horário, não é? Sai no horário, não vai ter esse problema, porque o cara lá também vai saber que ele tem que sair antes daquele horário. Não é verdade? Não é? Mas veja só, agora que é a pergunta, né, que vem o motivo. Você sai antes, chega em casa e pega no flagrante. E aí? O que você faz? Não sei, pessoal, não sei. O que você faz? Percebem? Não vou falar na frente de vocês que eu mataria o cara, né? Eu ia esfaquear ele, aonde ele estivesse, né? Eu ia chamar meu pai e nós íamos matá-lo. Enfim, né? Percebam, e aí a gente está discutindo corrupção, mas nós, nos rompantes, nos impulsos, tomamos atitudes que depois, nossa, por que eu fiz isso? Né? Será que era o certo? Será que era errado? Como é que foi isso? Nós não percebemos. Então, claro, né, eu teria que me policiar muito bem para não fazer nada de errado, ou aceitar muita coisa para não fazer nada de errado, né? Dizer para ele assim, então tá bom, pega suas coisas e vai embora, né? Ou o contrário, né? Se for carioca, né? Entra no bolo e tá tudo certo, né? Não é assim? Algumas pessoas fazem isso. E aí nós não entendemos esse tipo de comportamento, não é verdade? Por que um aceita? Por que o outro fica bravo? Por que o outro matou? Por que o outro brigou, expulsou de casa? E aí a gente para analisar toda essa situação, vem da onde? Esse exato momento da minha atitude vem da onde? De uma formação. E esta formação envolve tudo. Toda a minha formação, familiar e comunitária. Familiar porque a minha família é que me deu todo um suporte. Todas as regras morais vieram da minha família ou da comunidade. Todas as regras que eu conheço até agora vieram da comunidade. Para tirar a carteira de habilitação, eu fiz um curso, né, Tássio? E nesse curso, peguei um manual, decorei algumas placas, que hoje já nem me lembro mais, e passei no exame. Como eu não vou precisar mais passar no exame, eu vou dirigir só na cidade, então não preciso saber todas as placas. Será?
Conhecimento é importante. Se o conhecimento é importante para nós, que dirá para uma criança que não tem noção de muita coisa? Né? E aí ele segue muito pelo exemplo também, né? Viu o pai, viu a mãe, ele segue. Viu a professora, o professor, ele segue. Então, por que a importância do estatuto? Bom, mas professor, o estatuto, ele só vem para dar direitos à criança e ao adolescente. Porque o adolescente, com 15 anos, se ele matar alguém, ele tem que ser punido sim. Ele tem que ir para a cadeia. Bom, mas veja só, você também tem inúmeros direitos enquanto adulto. A Constituição te garante, no artigo 6º, direito à moradia, a um salário digno, direito à profissão que você quiser escolher, né? Direitos sociais, saúde, educação, cultura, lazer, esporte, tudo isso você tem. Pela legislação você tem. E aí eu pergunto a vocês, chega até vocês? Ah, mas então se vocês não estão com os direitos efetivados, será que as nossas crianças e adolescentes também? Percebam, né? Então é muito fácil nós nos colocarmos na nossa pequena bolha, certo? E fingir que está tudo ok por aí. Como ficam as nossas crianças? Alguém é pai ou mãe aqui? Tem, né? A partir desse momento é que nós conseguimos entender o que vem a ser um filho, né? O que vem a ser uma criança no nosso contexto. Porque quando você não é pai, não é mãe, direito de criança e adolescente, para quê? Né? A partir daquele momento, se eu precisar do posto de saúde, é direito. Se eu precisar de um médico, de um remédio, de uma internação, é direito. Eu tenho que ter isso de benefício. É simples, a lei dispõe e o Estado, as instituições fornecem esse direito. Como eu acesso isso? Né? Como que as pessoas acessam isso? Criança com problemas de rim. Criança fez transplante de rim, precisa de um remédio que custa $8 o comprimido, que no mês fica em 3, 4 mil reais. A caixa de comprimidos. Como é que a gente faz? O pai ganha salário mínimo. O Estado fala, não, eu forneço um comprimido X, esse aí eu não posso fornecer. É direito daquela família, daquela criança, ter acesso a esse medicamento. Tem uma ação judicial que resolve essa situação. Né? O mandado de segurança resolve esse problema. Mas essa pessoa tem que ter conhecimento e tem que ter acesso a alguém, a um advogado, a um profissional da área para buscar isso. Caso contrário, ela fica o quê? Batendo de porta em porta e tendo negativas. E uma criança passando necessidade. Uma. E quantas outras precisam, né, de consultas, medicamentos, educação, estar na escola e o direito não se efetiva? Então veja só, quando eu olho para o Estatuto, né, e aí eu falo isso para vocês, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem a parte legal e se a gente olhar, ele tem uma parte, vamos dizer assim, mais romântica da coisa, né? O mais romântico é porque ele quer atender a todos, que ele não vai conseguir, né? Ele não consegue, ele não chega a todo mundo, porque a população começa a pecar em violar o seu próprio direito. Né? O que ela faz? Bom, ela deixa de ir na escola, ela deixa de ir dos estudos. Ah, marcou uma consulta, ela não vai porque ela acha que não é necessário. Né? O medicamento ela deixa de pegar ou pega e não utiliza. Então ela não valoriza o direito que tem. Começa assim, né? A gente olhar ao lado aí, vamos dizer, mais romântico da legislação. E eu tenho que me atentar para o Estatuto na forma em que ele está disposto pelo seguinte: houve uma mudança muito grande do que nós tínhamos de legislação e tratamento para o que nós temos hoje. Né? Por exemplo, no próprio SINASE, né, o Sistema Nacional Socioeducativo faz a previsão de que o adolescente internado, privado da sua liberdade, pode ter acesso à visita íntima.
absurdo isso? Não é absurdo? Será que é? Não é? Mas veja só, ele tem que comprovar que ele tem relação externa. Qual é a relação externa? Que ele é casado, ou ele mantém união estável. Não é porque ele quer manter relações íntimas que ele vai chamar a namorada. Não, não é assim que funciona. Ele tem que demonstrar que existe uma família. O direito está previsto, assim como está previsto esse direito para o adulto numa prisão. Certo? Ah, mas também tem um direito previsto de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para aquele adolescente. Também é previsto esse direito para o adulto. E o sistema dá conta de tudo isso? Nós temos profissionais para resolver tudo isso? Bom, nós temos que ter profissional da psicologia, do direito e do serviço social para atender essas pessoas. Nem sempre há uma equipe nessa totalidade. Sempre há um desfalque nessa equipe. Falta alguém. Então, campo de atuação existe. A lei nos permite. O que falta? Falta atuação governamental. Quer dizer, o governante tem que implementar esta política pública. O estatuto está aí para ser colocado em funcionamento. Né? Ou, muitas vezes, né, a exemplo do que quando eu trabalhava no Conselho Tutelar, 4 anos de trabalho, e numa situação, atendimento a uma família, eu não sei se eu contei para alguma das turmas que eu tenho, né, algumas alunas ali, mas no atendimento a uma família, eu era recém-ingressado no Conselho Tutelar, acho que 1 mês de trabalho, a colega falou assim, vamos lá na favela, né, porque tem uma denúncia aqui sobre uma criança. Ok, vamos lá na favela. Ela dirigindo e eu no banco do passageiro, chegamos lá na favela, a última rua, né, da cidade, um barranco, um monte de casas, que a gente pode, né, chamar de casas, porque as pessoas lá moravam, mas um monte de abrigos, vamos dizer assim. E a gente chegou, ela falou, olha, Luciano, dá um pulinho dentro da casa, porque tem um pessoal lá, e conversa com o pessoal para tentar tirar alguma coisa, né? E eu vou conversar com essa senhora aqui, porque ela é mãe do fulano, e ela sabe de tudo aqui da vila. Beleza, né? Bati na porta, veio um e abriu, devia ter uns 8 rapazes, né? Todos maiores que eu, né? Não sabia a idade, mas enfim. E no que eles abriram a porta, eu falei, boa tarde, eu sou do conselho, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma denúncia, né? De repente o cara jogou um jornal em cima da mesinha, o outro escondeu alguma coisa, né? O jornal escondeu uma arma, e ele sentado lá, tudo bem, né? E aí eu falei, puxa, e agora, né? Entro ou não entro, né? Então, né? Estou aqui, a gente está vendo uma denúncia assim, não, claro que todos negaram, né? Falei, então tá bom, tá ótimo, né? Tá ótimo, tá resolvido, né? 30 segundos eu já colhi a informação, né? E diante do perigo que, né, aparentava, eu falei, não, vou sair. E no que eu saí, tinha um piazinho ali brincando, né? Eu comecei a conversar com ele, falei, e aí, como é que é teu nome e tal? Quantos anos você tem? 5, né? Ele mostrou assim, 5, tá, beleza, com a mão. Ah, bacana. E aí, o que o pessoal aqui? Ah, meu tio. Falei, ah, teu tio. Falei, você está estudando? Tô, vou na escolinha aqui e tal. Né? E adulto, vamos falar sério, né? Adulto tem umas perguntas que são, né, fora do contexto, vamos dizer assim, né? Cair na besteira de falar assim, e aí, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero ser igual ao meu tio. Falei, igual ao seu tio. Meu tio, aquele que está ali dentro. Falei, por quê? Porque ele tem uma arma bonita, desse tamanho. Aí eu falei, então tá bom, né? Voltei para minha colega e falei, olha, acho que a gente pode ir embora daqui. Porque a situação não está muito agradável. E ela falou, não, podemos ir, terminamos. Entrei no carro e falei, como é que você não me fala que aqui é o ponto de tudo, né? Deve ser do tráfico de droga, de arma, etc. Não, o fulano é o traficante da vila, ela é a mãe, mas ela sabe de tudo e tal. Mas são tudo gente boa. Eu falei, você ficou maluca? Como é que a gente vem visitar um lugar desse, né? E assim, na inocência, a gente vai perguntando para todo mundo e depois a gente vai aprendendo, é claro. Mas olha só, isso é o que a gente enfrenta lá no dia a dia, né? É uma situação. Agora, olha a situação da criança querendo ser igual ao tio, porque é o exemplo que ele tem, não é verdade? E qual é o exemplo dele? O tio é o máximo para ele.
armado ou não, com droga ou sem droga, eu tiro o máximo para ele. Assim como nós podemos refletir o exemplo para alguém, né, do nosso convívio, aquela criança já tem uma figura em que ele vai se espelhar. E não é o estatuto, não é a sala de aula, né, não é o direito dele, porque a partir daquele momento ele já escolheu violar o próprio direito. Ele não quer acessar isso daqui. E aí nós não vamos conseguir também fazer ele mudar de ideia, tá? Lá na frente, para mudar de vida. Né? Como é que você convence uma pessoa a trabalhar? Né? Vocês da psicologia aí, como é que vocês convencem uma pessoa a trabalhar? É melhor trabalhar do que roubar. É melhor trabalhar do que traficar. Como é que eu convenço ela de que o estatuto garante direitos para ela ser melhor? Onde um adolescente de 12 anos, vendendo droga, né, tem uma renda mensal de R$4.000 por semana. E aí você diz para ele, não, vamos no aprendiz, lá você vai ganhar R$450 por mês. Esse discurso não vai colar para esse menino, para essa menina. Certo? Então, quer dizer, o direito tem que chegar nessa criança muito cedo, muito antes. Porque depois, gente, mas pode ser o melhor psicólogo, né? O melhor psiquiatra, o melhor advogado, não é verdade? O melhor advogado vai fazer o trabalho dele, né? Futuramente vai tirá-lo da cadeia. Tá vendo? Tem dinheiro, paga o melhor advogado, fica livre. Tem condição para isso. A legislação permite responder um processo de liberdade. Então, de nada me adianta eu me revoltar com isso, se o direito não foi bem aplicado. Né? Conversava essa semana com um colega, e ele disse que um parente foi para os Estados Unidos, está morando lá há um bom tempo. E ele está morando numa propriedade rural, e que ele quase foi assaltado, e ele tem uma arma. E ele deu tiros, mas ele deu tiros para assustar 2 assaltantes. E aí ele chamou o xerife da cidade. Aí o xerife veio e ele falou, olha, eu dei tiros assim, assim. O xerife falou para ele, olha, me chame quando tiver um corpo. Isso, o que o xerife quis dizer para ele? Você pode defender a sua propriedade. E se for defesa da sua propriedade, me chame quando tiver um corpo. Simples assim. Né? Esse é o direito posto lá. Né? E aqui? Aqui, se você, né, reage e mata o bandido, o que acontece? Você se torna um réu. Infelizmente. Claro que tem toda uma situação aí. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Tem que provar, né? Tem toda uma situação de provar que você era inocente, que você agiu em legítima defesa. Então, olha só como é. Por isso que eu falo, se a gente começa a aprender o estatuto desde cedo, se as crianças começam a ter a educação desde cedo, e uma educação mais formal, formalizada, no sentido de aprender um pouco da legislação, um pouco da forma política, nós teremos uma mudança na nossa geração. Vamos mudar o sistema político? Nós não vamos viver para ver isso. Tá? Os nossos filhos podem alcançar alguma coisa, ou o início de alguma coisa, mas nós só vamos conseguir fazer alguma mudança se a gente realmente aplicar a legislação. Agora, eu não acredito na legislação, e isso é historinha da carochinha ou conto de fada, daí eu sinto muito, né? Você não crê no futuro da sociedade, você não crê no futuro de uma nação. A gente só crê no futuro de uma nação se hoje às 3h a gente tivesse, né, a nossa seleção jogando. Daí estava todo mundo empolgado e torcendo. Mas fora isso, né, para quem nós estamos torcendo? Para quem? Para nós mesmos. O individual fala mais alto que o coletivo. Então eu torço para mim e para o meu filho e para minha filha. Somente. O coletivo, né, como diz, o coletivo, né, ele que se exploda. É mais ou menos assim que funciona. Então o ser humano ainda é muito egoísta, né, para querer aplicar
a lei. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós somos o direito, né? Acho que o pessoal de psicologia que está aqui, serviço social, entre outros cursos, nós fazemos parte das ciências humanas. E queira ou não, nós temos que nos importar com o ser humano. A legislação é voltada para isso. Melhor convívio em sociedade. Por que existe lei? Porque nós temos que conviver. E para melhor conviver, se todos respeitarem a lei, não vai haver crime, não vai haver discussão, não haveriam problemas. E o que precisamos resolver administrativamente, a lei já nos diz o que fazer. A forma de atendimento. Tá? Então nós temos que repensar em como nós vamos atingir as nossas futuras gerações. A legislação nós temos para isso. Né? Como que nós acabamos com a corrupção? Né? Como acabar com a corrupção? Bom, e aí o Tássio foi bem claro. Educação. A partir do momento em que nós temos investimento em educação, e um investimento de qualidade, não só investir por investir, para construir e ter monumentos, não. É investimento de qualidade, onde as pessoas realmente tenham um aprendizado crítico daquilo que é teoria, para que possamos colocar em prática, aí eu vejo que haverá mudança, teremos mudança. Então, quando eu falo de Estatuto da Criança e Adolescente, eu vejo esperança. Eu penso em esperança. Por quê? Quando nós aplicamos o Estatuto, né, a gente vê criança melhorando, criança se desenvolvendo e criança tendo atenção. O investimento na área da criança é dar a atenção, que muitas vezes algumas crianças não têm atenção no seu contexto familiar. Tá? Então esse investimento é muito importante. Nós temos inúmeros problemas na área da criança e do adolescente, né? Por isso que nós temos vara de família, questões de guarda, mas se a gente aplica aqui o que está no Estatuto, menos questões de problemas chegariam a essas instâncias. O Conselho Tutelar mesmo, que é um órgão de atendimento à situação de violação de direito de criança e adolescente, não atenderia se o Estatuto fosse efetivado, se ele chegasse à população no seu direito pleno. Né? E quando eu falo no seu direito pleno, sem distinção, sem discriminação. Né? E a distinção já começa na comunidade, que vem para o contexto escolar, onde tolhe o direito das crianças. Né? Ela é tolhida dos seus direitos. Ela sofre, em algumas ocasiões, deixa de frequentar a escola e fica por isso mesmo. Volta para o seu contexto familiar. E algumas situações acontecem na comunidade, né? No contexto comunitário. E aí os problemas fervem, né? Vem em ebulição, porque junta as turminhas e aí começam inúmeros problemas que não deveríamos ter. Tá? Então, assim, se olharmos o Estatuto na sua forma como está para a aplicação, nós teríamos um bom resultado no desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Vocês sabem quem é criança e quem é adolescente? Segundo a legislação? Alguém sabe? Pode chutar ou falar. Quem fez direito sabe, né? De 0 a 12, criança, né? De 12 a 18, adolescente. Então, olha só, nós temos que entender por que o Estatuto faz essa diferenciação. Porque nós temos que saber o que ele quer aplicar ou como ele quer aplicar para cada etapa da vida da criança ou do adolescente. Certo? Mas não, nós pensamos em reduzir a idade penal, não aplica o Estatuto para esse adulto, que ele vai ser adulto com 16, com 15, com 14, enfim, com qualquer idade que queiram, para ele ser levado a uma pena. Qual é a pena mesmo? Prisão, né? Restrição de liberdade, né? Para qualquer crime contra a vida. Sim. Prisão. E aí a prisão, ele vai ser trancado, numa prisão que a gente sabe que o contexto, né? É outra escola.
que é um contexto onde ele vai conviver com pessoas que têm muita prática no crime, né? E ele foge desse contexto da nossa sociedade aqui, de aprendizado, de real aprendizado e convívio, né? Então, realmente eu acho que o Estatuto ele traz direitos para ser atendidos, para dar atenção à criança. E não para a gente tirar adolescentes do contexto e simplesmente não dar a chance. Qualquer um de nós, se não tivermos a chance, o que acontece? Normalmente a gente se sente um pouquinho excluído, né? Pode bater uma crise temporária, uma depressãozinha ali, mas a gente ainda acaba aqui se levantando e vai embora. Mas se isso acontece a todo momento, algo errado vai acontecer na vida de alguém, né? Normalmente isso acontece. E a criança ou adolescente que não tem um desenvolvimento por completo, né, no seu intelecto, de entender as coisas, entender em que sentido? Em ser compreendido e compreender o que vem de fora, né? Porque aí vocês vão me dizer, não, mas com 15 anos ele sabe o que é certo e errado. Saber o que é certo e errado é uma coisa. Agora, está numa turminha de 10 e todo mundo falar para ele, duvido que você faz isso? E aí? Aí ele vai, mas mãe, pai, eu fiz porque eles me falaram que duvidavam da minha capacidade. Então, na verdade, ele sabendo que era errado, mas ele fez. Mas ele fez por conta do quê? Para provar para alguém que ele podia, né? Hoje nós faríamos isso? Né? Como eu perguntei, né? A colega aqui até disse, tchau, vai embora, exatamente isso, né? Chega em casa, tem alguém lá, né? Claro, vai subir o sangue, vou ficar nervoso, etc. Mas tenho que pensar, contar até 10 e falar, olha, né? Não é mais isso, então tchau, acabou. Adultos, vamos nos resolver. Adolescente ou criança tem condição de fazer isso? Não. Se nós, na totalidade, não conseguimos por completo, eles vão conseguir? Então é muito fácil julgar, né? É muito fácil fazer o julgamento sem se colocar na posição do outro, né? E aí quando nos colocamos na posição do outro, né? Aí nós choramos, sentimos raivas, né? A raiva vem com todo tipo de emoção, mas nunca nos colocamos na posição do outro. Perceba, né? A gente não faz isso com frequência, né? A gente fica alheio, normalmente, ao que acontece. E como estamos alheio ao que acontece aí fora, né? Quando que eu sei que é direito do meu filho, da minha filha, ou de uma criança? Quando eu preciso. Quando eu preciso de uma consulta médica e eu não tenho recurso para pagar o particular, eu vou no posto de saúde, ou eu vou no 24 horas. E aí lá eu começo a entender que, não, mas se eu tenho direito eu vou brigar. Mas eu não sei pelo que eu estou brigando. A partir do momento que eu conheço o meu direito, eu não preciso brigar, eu tenho que exigir esse direito. E a partir do momento que eu sei exigir, esse direito tem que acontecer. Aí a gente vê inúmeras brigas com paciente, médico, com servidor público, porque o atendimento não está sendo feito a contento, né? Ou não foi da maneira como ele quis ou alguém quis. Mas veja só, vamos aprender para saber exigir, né? E aí o Estatuto ele traz esse aprendizado, porque a partir do momento que eu aprendo para exigir o direito de uma criança, eu consigo aprender o meu direito e também me colocar nesse lugar para exigir aquilo que é meu direito. Eu não sei como é que está o tempo aí, alguém está marcando, Mayara? Então veja só, com relação ao Estatuto, ele prevê muitas regras, muitas condições, só que essas condições se efetivam com o poder público e com os profissionais que trabalham, né? Mas por que funciona no poder judiciário? Por que funciona no privado? Né? Lá na esfera privada, por que tudo funciona? Porque tem regra. Se você entra numa empresa para trabalhar, a primeira coisa que você recebe é uma cartilha ou uma orientação. É assim e assim. E tem que funcionar. Não funcionou, você não demonstra competência e pode ser substituído.
certo? E o poder público deveria ser melhor do que o poder privado, nessa questão de funcionabilidade, de trazer essa efetividade. Tá? Então, quando vocês passarem a ler o Estatuto, eu não sei quem leu, ou se já leu ou não leu, mas enfim, quando lerem o Estatuto, parem para analisar que esse Estatuto está garantindo condições de atendimento à criança e adolescente. Não é só direitos para que adolescente possa matar, roubar e fazer o que quer. Não, não é bem essa a conversa. Não é bem essa a história. Claro que muitos se utilizam de adolescentes por conta da punição. Se utiliza de um adolescente porque o adolescente vai ser responsabilizado de uma forma mais rápida e volta para o meio social. Mas é esse retorno para o meio social que ele tem que mudar. E aí o trabalho que o Estatuto traz é a mudança desse adolescente para que ele não faça reincidência, para que ele não volte a cometer os mesmos atos anteriores. Tudo isso tem trabalho e tem um bom resultado. Não é o que nós esperamos, mas existe um bom resultado das equipes que trabalham junto ao CENSE ou as medidas socioeducativas de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade. Então, nós temos que avaliar tudo isso. E como avaliar? Conhecendo. Se eu não conheço, eu não consigo avaliar. Mas aí eu posso falar mal? Eu posso falar bem? Primeiro eu conheço, para depois eu poder falar. Né? Sem julgamento. Então eu não posso julgar o que acontece, que a mídia me traz de 1 ou 2 adolescentes que mataram alguém, enquanto isso representa ou nem representa 3% de todos os homicídios ocorridos no país. Então, de 100%, 3% por adolescente é um número pequeno, mas ainda assim não deveria acontecer, porque se eu aplico o Estatuto, eu não teria isso como crime acontecendo. Eu não teria crianças ou adolescentes cometendo atos infracionais. Né? Então, assim, a visão que eu tenho do Estatuto é um Estatuto que traz condições de melhora para a nossa população. Basta a gente querer, basta a gente acompanhar. Né? E se a gente não conhece, sinto muito, mas a gente vai sofrer mais algumas gerações para implementar ele e para fazer ele acontecer. Era isso, professora?